Fala, time! Estamos aqui em mais um episódio da segunda temporada do Pode Ir, o seu podcast que leva orientação e informação para você que quer planejar, organizar e destinar o seu imposto de renda, certo, seu Felipe? É isso aí, time. E hoje estou muito feliz. Mais uma jornada e agora com uma presença tanto na bancada quanto online, direto de São Carlos. Denise, muito bem-vinda. William, muito bem-vindo. A gente vai tratar de um tema pouco falado aqui, sabe? Uma tal de LIR, uma lei de incentivo à reciclagem. Vamos desmistificar, vamos contar o propósito, vamos contar alguns cases e vamos embora. Denise, boa tarde, boa noite, bom dia. William, muito bem-vindo. Muito obrigado, agradecer a FS4U pela sua oportunidade de estar aqui, discutir um pouquinho da LIR, né? Que é algo bem novo no mercado e que pode ajudar tanto empresas como institutos, como o Instituto Lupe, a realizar projetos de impacto. Legal. Muito bom. Quero agradecer também, Por favor. a FS4U por essa oportunidade. Vamos aí conversar, sim, um pouquinho sobre a LIR, a Lei de Incentivo à Reciclagem, que é tão recente e ainda bem pouco conhecida, né? Dos proponentes, das empresas. Verdade. Quando a gente está no marketing, né, a gente usa duas palavras, desafios e oportunidade. Então, hoje nós temos essa missão. O desafio, trazer essa proposta da Lei de Incentivo à Reciclagem como um tema muito bacana e a oportunidade de desmistificar e orientar várias empresas de como fazer a destinação. Mas antes, vamos deixar o povo se apresentar. Primeiro as mulheres, tá, William? Desculpa, eu sou um cavaleiro. Denise, conta um pouquinho. Denise, quem é Denise? Produtora cultural, conta um pouquinho da tua história aí. Sim, sou produtora cultural, sou diretora teatral também, né? A minha formação inicial, digamos assim, é na área artística e cultural. Desenvolvo, né, elaboro projetos culturais já faz aí um bom tempo, há mais de 15 anos, e aí a partir do ano passado, como nós tivemos a portaria, que vamos dizer assim, trouxe, né, essa oportunidade de estar trabalhando com a LIR, então eu comecei também a desenvolver projetos nessa área, envolvidos, né, com a Lei de Incentivo à Reciclagem. Atualmente estou aqui em São Carlos, no interior do estado de São Paulo, aqui na região de Araraquara, Ribeirão Preto, Campinas, bem pertinho dessas cidades. Que legal. E William, conta para nós aí, primeiro, dá um oi pro povo e conta para nós a tua história. Bom, começou assim, eu tenho basicamente, esse ano eu faço 20 anos trabalhando com sustentabilidade, né? Olha aí. Então, é uma coisa bem interessante, eu comecei lá em 2005, que não era nem chamado de sustentabilidade, né? O ecologicamente correto, a vibe verde, e a gente viu a evolução que isso teve, principalmente ali depois de 2015, quando isso engrenou bastante. E eu trabalhei em várias áreas, eu trabalhei na área técnica e operacional de gestão de resíduos e efluentes, então aí por 10 anos. E nos últimos 5, 6 anos eu já tenho me voltado à área de ESG, na questão de consultorias, de desenvolvimento de novos projetos. E foi trabalhando nessa área que eu tive a oportunidade, uma das oportunidades que a gente viu dentro da empresa, foi de apoiar projetos que, de outra maneira, não sairiam, né? Não fecha a conta. Então, a gente buscou desenvolver um instituto para que a gente pudesse apoiar e que tivesse independência em realizar esses projetos. E aí, em 2020, foi criado o LUP. Então, com apoio internacional, era um projeto com o IVL, que é um instituto sueco. E, dada a pandemia, tivemos alguns problemas ali. E aí, em 2023, a gente utilizou a economia circular, né, que era o moto do LUP. Então, vamos fazer algo com isso. E foi coincidente com algo que a gente já estava trabalhando há algum tempo, que era a logística reversa.
que maturou finalmente nos últimos anos. Então, hoje o Instituto Loop e eu trabalho como diretor da entidade, é uma entidade gestora de logística reversa, que busca, acho que no meio da conversa a gente entende um pouquinho mais do propósito que a gente tem, e uma das alavancas, né, que é o que nos traz aqui hoje, é a LIR, que é uma ótima oportunidade, então, tanto para empresas como para institutos como o Loop. Muito legal. Já preciso dizer que eu adorei o nome, que Instituto Loop e logística reversa e tudo isso fez total sentido. Adoro os trocadilhos, que nem são tão trocadilhos assim. Mas LIR são 3 letrinhas, né? E muita gente ainda não conhece. Então, vamos lá. Quem que vai explicar pra gente o que é a LIR? Vai lá, Denise. Bom, posso iniciar, falar favor. um pouquinho sobre a LIR. Claro. Ela é bem recente, né? É Lei de Incentivo à Reciclagem. A lei, na verdade, 14.260, ela é de 2021, e a portaria 1.250, ela foi publicada em dezembro agora, de 2024. Então, assim, muito, muito recente. E ela é uma lei de incentivo que veio para favorecer principalmente catadores e recicladores, né? Esse pessoal da reciclagem, que tem uma importância tão, tão grande, tão relevante, e na maioria das vezes, perante a sociedade, estão invisíveis, né? Não tem a valorização, não tem essa visibilidade que eles merecem, e que, na verdade, para a reciclagem realmente ser efetiva, são funções fundamentais, né? Como que a reciclagem acontece sem essas pessoas, né? Sem os catadores, sem os recicladores, né? E também a LIR, ela vem para valorizar também no sentido de salários dessas pessoas, né? Que a reciclagem, ela possa, ao mesmo tempo que ela possa ser valorizada, e junto com essa valorização que venha também a valorização dos salários de catadores, de recicladores, que a gente sabe que é de uma dificuldade muito grande aí, essas pessoas que trabalham nessas funções, têm um salário muito baixo, muita dificuldade de manter as suas famílias, e também existe um levantamento, né, foi feito aí um levantamento, que infelizmente muitos catadores e recicladores, né, pensam em desistir, né, parar com essas funções, né, com esses trabalhos. E é justamente nesse sentido que a LIR vem, para trazer oportunidades de projetos que possam pensar essas realidades, né? É lógico que são os mais diversos projetos, as mais diversas ideias, né? De sustentabilidade, de meio ambiente, mas que de alguma maneira envolva principalmente a reciclagem, e que esses projetos possam pensar aí nessa valorização dos catadores e recicladores. E aproveitando, né, Denise, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas a própria lei, ela permite tanto a compra de equipamentos, compra veículos, como remunerar, como você falou, mas dar infraestrutura e Sim. dar a qualidade para que as associações desenvolvam seus projetos e tenham uma continuidade, né, nesse processo. Sim, que melhore aí as suas condições de trabalho, né? Exatamente. William, conta aí para nós, então, um pouquinho desse processo aí da Lupes, como que ela tem. É uma OSC, é uma UCIP? Como que É vocês uma estão? OSC. É uma OSC, OSC. olha que legal. Então, o Loop, né, ele nasceu com um propósito logística de economia circular, e a gente mantém esse propósito, mas a economia circular é algo grande. Vocês falaram do Loop, é bem engraçado, né? Então, quando a gente começou lá na Suécia, eles já estão falando não em circular, mas em loop. Olha Porque só. você sempre tem uma perda, você sempre... Então, é quase que uma espiral que deve ser contínua. Então, mas é um nível de entendimento que está lá na frente. E o que é a realidade aqui é a logística reversa, né? Então, ela já vem com uma instrumentalização bem diferente.
E é disso que é interessante da LIR também. Ela foi instrumentalizada de uma maneira diferente. Ela é mais coerente com as necessidades, com as possibilidades. E, ademais dela ter esse foco bem direto nos catadores, ela dá uma abertura de desenvolvimento de projetos voltados à reciclagem, à reutilização, à criação de cadeias, à educação. Então, você abre, apesar de você ter um foco claro, né? É melhorar a condição dessas pessoas e dessa cadeia. Você tem uma miríade bem grande de oportunidades de como fazer isso. Então, acho que a LIR, nessa perspectiva, ela foi muito bem ajustada. Então, a gente, por exemplo, está desenvolvendo com o Loop algo um pouco diferente, um pouco deslocado do tradicional, de fazer a cooperativa. Por quê? Estamos diferentes, né? A gente fala na quantidade de catadores que nós temos. Pelo movimento nacional, acho que em torno de 800 mil, 1 milhão. É muita gente. E é indigno, na verdade, que a média disso de ganho seja lá R$800, na 8ª maior economia do planeta. Ninguém deveria estar ganhando isso. Então, a resposta, eu acho que é empreendedorismo, é melhorar essas condições, esses processos, de modo a realmente fazer impacto nessa cadeia, né? Então, acho que a LIR vai ser um instrumento muito importante para esse desenvolvimento. O que me chama a atenção é que a gente está falando de uma lei de incentivo à reciclagem. Quando a gente fala de reciclagem, a gente já bota o olho no ambiental. Mas ela tem um impacto social muito relevante também, né? Muito importante, inclusive. Quer Com falar, certeza. Denise? Fica à vontade. Porque, na verdade, a LIR, esse impacto todo que ela já está gerando, né, com, vamos dizer assim, os poucos proponentes e empresas que já conhecem a lei de incentivo, principalmente proponentes, né, e os proponentes podem ser empresas, né, pessoas físicas não podem se inscrever, mas pessoas jurídicas sim, né? ONGs, instituições, prefeituras, né? Podem inscrever os seus projetos e já estão percebendo a importância da lei e desse impacto, né? E a lei, ela traz algumas metas muito importantes, que isso vai nortear a elaboração dos projetos que vão ser inscritos. Nessas metas estão, por exemplo, cursos, capacitações que podem ser oferecidos para os catadores, para os recicladores, pessoas envolvidas, né, com a reciclagem. Como o Filipe falou, tem essa possibilidade também de aquisição de materiais, reformas, construções, né? Essa aquisição de equipamentos que são importantes para alavancar o trabalho das associações, das cooperativas, melhorar essa capacidade de reciclar mesmo, né? De poder fazer essas separações, de poder aumentar o próprio ganho da cooperativa, né, da associação, e com isso também melhorar os salários dos catadores, dos recicladores. Então, as metas, elas vêm trazer essas possibilidades de ampliar esse olhar para as necessidades que cada cooperativa tem, que cada associação tem, né, na sua cidade, no seu ambiente, na sua influência junto à sociedade, à comunidade, e isso é muito importante, porque acaba fazendo com que cada projeto ele tenha a sua identidade, né, e possa contribuir também com uma educação ambiental um pouquinho mais direcionada para as necessidades do município, ou até mesmo uma contribuição de educação ambiental junto às escolas, né, desenvolvimento de trabalhos através de uma educação e de uma conscientização por meio de vídeos, por meio de publicação de materiais, enfim, né, a gama aí pode ser muito grande.
E é legal, né? Quando a gente está falando da LIR, o que é isso? É incentivo fiscal. Né? Então, ou seja, não sai nada do bolso da empresa. A empresa pode destinar até 1% do imposto devido, apoiando todas essas causas. É importante a gente falar também que a LIR está embaixo aí da pasta do Ministério do Meio Ambiente e do Clima. Né? Então, super recente esse processo, mas a gente percebe, né, Paty, do que a gente vem conversando nessa jornada, como as empresas, e o William, buscam e estão querendo essa formatação do projeto da Lei de Incentivo à Reciclagem, que tinha muito da Rouanet também, né, Denise? Você, como produtora cultural, a gente sabe que as empresas querem estar atreladas com essa proposta Sim. do meio ambiente, do ESG, e aí a Rouanet fazia um papel, né? Então desenvolvia um projeto lá, vamos lá, vou fazer um teatro e no meio do teatro vou contar, aqui em Curitiba a gente tinha a Família Folha. Uhum. Nossa, você lembra disso? Cresci com a família. Cresceu com a família Folha. Fale que é cringe. Se eu cantar a musiquinha aqui, vocês vão ficar. Mas era assim: lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Separe. Então, assim, isso foi um desenvolvimento desde moleque, desde piá, como a gente fala, da comunidade, que a gente já sabia da separação do lixo, né? Mas a lei de incentivo, e principalmente a Rouanet, ela veio tentar trazer essa formatação para a área ambiental, que funcionou super bem, né? E quando eu falo de Rouanet, que é outro processo da educação, ela é de 89 do Sarney e foi decretada em 91 pelo Collor, né? Então, muitas empresas acham que é uma lei política do presidente A, B, C e D, não. Ela é de 89. E ela só se chama Lei Rouanet, não sei se sabiam, porque o ministro da Cultura do Sarney, o sobrenome dele era Rouanet. É o Sérgio. Nossa, obrigado. Gente, adoro falar com a gente. Sérgio, é isso. Podia chamar Felipe Uriquete a lei. Tá tudo certo. Então era só o sobrenome, né? E a gente aí politizou, fez um beabá, e a gente tem que ficar desmitificando, falando que não, é uma ação para democratizar o acesso à cultura. Mas falando da LIR, agora sim, ela encontrou seu espaço e a gente vê como as empresas estão procurando essas ações, esses projetos, né, Paty? E eu acho que é legal, né, se vocês puderem aqui clarificar um pouquinho, porque a gente falou dos ganhos para a sociedade, a gente falou dos ganhos para as cooperativas, né, para os proponentes ali, mas eu acho que é legal a gente clarificar para todo mundo, porque parte da nossa audiência é de empresas, né? Então, quais são os ganhos que a empresa tem também com a LIR? O que ela pode esperar disso? Eu acho que esse é o ponto mais importante da LIR, é o que mudou da Rouanet. A gente tenta desvincular com razão, e a LIR é uma lei melhor, porque ela abraça um pouquinho mais o setor privado. Ele tem mais participação, e isso é bem importante, porque é dali que vem o dinheiro, é dali que vem o apoio. Então, eu acho que a LIR tem três grandes ganhadores. O primeiro é a empresa, que apoia ou faz junto. O segundo é a sociedade, e isso tem um impacto tanto no social quanto no ambiental. E o terceiro são os projetos que causam impacto, que também tem isso na conta certa. Isso é muito importante. Então, falando do primeiro, acho que é ligar ESG. Então, a sustentabilidade corporativa é o ESG, né? Como é que eu ligo isso? Eu vou trazer a ODS, eu vou trazer os meus princípios. William, explica o que é ODS aí para o povo. Então, os desafios do milênio, né, eles já surgiram, não tem 2004, se não me engano. Faz tempo. Faz tempo. Hoje eles são 17, são 17 desafios que eles transcendem o Brasil, a cidade, eles são para o mundo. E se comprometer com isso, como empresa, como país, é muito importante, né? Então, nós temos os desafios contra a pobreza, a favor de uso coerente de recursos. Igualdade de gênero. Energia limpa. Eles acabam quebrados em 169 propostas bem realistas. Então, qualquer empresa consegue se conectar. E não precisa se conectar a todos. Deus me livre. Ninguém consegue fazer tudo, né? Mas escolher os que fazem sentido com a tua empresa, com a governança que você está trazendo na tua sustentabilidade, no teu ESG. E a LIR dá oportunidade dupla nisso, né?
Primeiro, para quem quer realmente investir. Então, a empresa, ela tem, às vezes, recurso que pode ser investido direto. Então, uma empresa pode ser coautora de um projeto na LIR, o que é muito legal. Então, às vezes, grandes empresas que têm grandes volumes de resíduo, isso é muito importante para a estruturação de uma cooperativa, ter um grande contrato. Por que tem um gap ali? A grande corporação ela quer uma qualidade alta. A cooperativa, às vezes, não atende isso. Como é que o Instituto Loop... Não, e aí, assim, a gente consegue ver no Loop, né, um pouco mais longe porque a gente se apoia em ombros de gigantes. Então, a gente tem a empresa Ambienses, que está aí há 25 anos no mercado, trabalhando na gestão de resíduos. Cliente da FS4U, tá? Exatamente. E temos a Elo Verde também, que é uma potência na gestão digital da sustentabilidade. Então, não basta você fazer, você tem que também rastreabilizar isso, você tem que trazer transparência para isso. E também incluir essas pessoas na questão digital. As novas leis estão incorporadas a questões digitais, né? Então, uma logística reversa é um exemplo disso. Como é que eu consigo levar isso até a cooperativa? Como é que eu diminuo esse gap? Então, a LIR oferece isso. Vamos pegar uma grande empresa, alguém que faça, alguém que precisa, e vamos juntar? Muito legal. Ah, eu não tenho tamanho. Vai lá e escolhe um projeto. Você pode literalmente buscar o projeto legal, entender o que ele faz. Se é na tua região, super legal, tem um impacto já direto. Como é que você pode contribuir com isso, além do valor lá do IR, né? Então, eu acho que a LIR deu essa oportunidade para todo mundo que está ali, o privado. O segundo é o ganho social. Eu acho que isso já ficou bem claro. E o terceiro é a oportunidade de entidades como o Loop e bons projetos. Porque a lei não é difícil, é de graça escrever. Isso é fantástico, né? A Denise Muito também legal, né? sabe disso, nossa parceiraça. É a única lei, se eu estiver errado, me corrija aqui, não tem problema, Denise. Sim. E William, que tem uma rúbrica para elaboração de projetos, né? Ou seja, o proponente não tem custo nenhum, né? Então, exatamente. A elaboração ela acaba fazendo parte de uma meta, né? Dentro da... Quando a gente entra lá na página para fazer a inscrição do projeto, a elaboração ela já se constitui, ela já está lá. A gente não precisa inserir, né? Ela já faz parte, tanto a elaboração como a captação de recursos, né? Verdade. Já que você falou da captação, já vou deixar. A lei, ela deixa muito claro que é 8% o percentual de captação e o teto é 120 mil, se eu não me engano, é isso? Isso, no máximo, não pode ultrapassar. Exatamente. Então, E a elaboração é 1%, né? Uhum. Mas também não pode ultrapassar o valor de R$6.000, é o De 6 teto. mil reais. Perfeito. Então, assim, se a gente tem um proponente que talvez não tenha habilidade para escrever, você pode contratar parceiros como a Denise, como o William, para fazer esses projetos e eles serem, sim, de uma importância para a empresa, né? A gente passou aqui, né, Paty, várias empresas e na primeira temporada a gente sempre ouve isso, inclusive dos nossos clientes. Filipe, a gente tem recurso, o que não tem é projeto bom. Exatamente. Isso dói meu coração, gente. E assim, eu sempre falo, e vocês acham que é o Filipe falando, o dinheiro está na mesa. Tem muito dinheiro na mesa. Só não tem projetos que se conectem com a estratégia do DNA, com a temática e assim por diante. E é difícil às vezes, né? Às vezes a gente fica deslocado realmente do privado, o que interessa, o que a gente consegue efetivamente apoiar e ter impacto. Eu acho que essa é uma coisa que a LIR trouxe diferente. Essa participação de todo mundo de uma maneira mais coesa, buscando realmente integrar isso à governança do privado, isso traz um diferencial muito grande. Como ela foi bem feita, ela tem para captação, para execução, então dá para trazer profissionais de qualidade para fazer isso também. Para comunicação, né? Para comunicação, então a Marins também que trabalha com a gente na parte de avaliação jurídica. Então você consegue porque a lei permite. Então, apesar de parecer complicado, eu acho que o objetivo aqui é isso. Parece complicado, mas com os parceiros certos, com a ideia certa, com a oportunidade certa,
dá para fazer muita coisa legal. Legal. Denise, conta pra gente um pouquinho aí dos valores, como que funciona isso, que também é legal para quem está ouvindo a gente, empresas, empresários e até proponente, entender um pouquinho mais da Lir aí. A Lir, ela coloca alguns tetos, mas são poucos, né? Na administração, que é no máximo 15%, a captação, como a gente falou, 8%, chegando ao teto máximo de 120 mil, né? Não pode ultrapassar. A captação 1% e também não pode ultrapassar 6 mil, se limita a esse valor, né? E No demais... Tem um valor mínimo para escrita e o máximo também tem, né? Então, no demais, os valores, eles vão variar de acordo com o planejamento de cada proposta. Mas Como você falou, é o valor mínimo 50 mil, né? 50 mil, e né? o máximo é 8 milhões, 8 não é isso? milhões, sim. Ah, perfeito. 50 mil e 8 Não, a inscrição da proposta, É isso, 50 né? mil no mínimo, Ah, né? perfeito. Agora, o teto de Por valores por proponente, aí chega a 8 milhões, Ou né? seja, olha isso, gente. É uma soma, independente que do o número de projeto pode projetos arrecadar- que tem inscrito, né? Pode arrecadar ali por meio, né, dessa proposta entre 50 mil e 8 milhões. É isso? Exatamente. No mínimo 50 mil e no máximo 8 milhões, independente do número de projetos que o proponente vai colocar. Ele só não pode ultrapassar o teto aí de 8 milhões, e também tem a questão da captação de recursos, naqueles projetos que não está envolvendo nenhum tipo de obra, precisa verdade. captar pelo menos 20% aí para começar a desenvolver o seu projeto, e aqueles que tiverem algum envolvimento com obras, com manutenção, com construção, né? Aí pelo menos 50%, né, do valor do projeto para poder começar a desenvolver as suas atividades, né? Então, o valor de cada projeto vai obedecer às necessidades daquele projeto que está sendo elaborado, né? Que está sendo planejado, desde que se enquadre no mínimo 50, e se for inscrevendo vários projetos, né, o proponente não pode ultrapassar aí os 8 milhões, 8 né? milhões, que é uma cifra considerada aí para projeto incentivo. Nossa, dá para fazer muita coisa, não, Filipe? Muita coisa. E Dá sabe para o que desenvolver é muita legal? coisa boa. O que é legal também, e eu e a Paty, a gente está aqui nessa bancada, nessa jornada, ensinando, falando, enfim, é que a Lir ela não é concorrente das outras, né, Paty? Então, tem outros mecanismos fiscais e a Lir vai compor nesse processo. Está pronta para falar os percentuais? O Filipe me pega nessa, gente, porque eu não consigo decorar a soma. Mas, antes de falar dos percentuais, eu acho que assim, o nosso tempo está corridinho, mas eu queria muito que vocês explicassem quais são os primeiros passos para uma empresa que está interessada em incentivar por meio da Lir. Só não quero deixar essa passar. Assim, Eu acho eu que... falo... Não, eu acho que a primeira coisa é identificar essa oportunidade. A gente já viu alguns projetos que estão saindo já, então, projetos que já foram colocados lá em 2024, Curitiba tem um bem grande que saiu aqui, projetos que já foram colocados até em 2025 já estão sendo aprovados, e de vários valores. Tem projeto que encaixa em educação, 200 mil reais já é o projeto, tem projeto de 5, 6 milhões. Então, realmente, isso é uma estratégia, né? Eu acho que é bem importante que a gente entenda essa estratégia, essa oportunidade com o cliente. Esse é o primeiro passo. Busque parceiros de qualidade que possam trazer essa estratégia à realidade. Então, a gente está aqui conversando com 3 parceiros, né, que auxiliam empresas e outros parceiros a fazerem isso, a realizarem isso. Uhum. Entender a questão financeira é importante, né? Buscar essas cifras. É complexo, na verdade, você colocar no papel. Então, também precisa de parceiro para isso, entender a contabilidade. E aí, partir para cima. Buscar a formalização disso. Tem bastante coisa que tem que se adequar, né? Na verdade, o projeto não é qualquer projeto que entra. A gente tem que seguir as regrinhas. A gente conversou agora a estratégia. Será que o meu projeto vai ter construção civil?
Será que vale a pena pegar um projeto de 1 milhão? Como é que eu vou buscar isso com outras empresas, com outros parceiros? Acho que vocês podem falar muito bem sobre isso. Então, eu acho que a estratégia do projeto começa desde da identificação da oportunidade até o último momento lá, é quando a gente realmente consegue realizar depois de vender isso para muita gente. Verdade. Eu vejo 2 oportunidades aqui como marqueteiro, né? Eu sei que a Denise tem lá um escritório de elaboração e uma das maiores dificuldades que a gente percebe é encontrar um projeto que está atrelado ao DNA da empresa. Então, assim, às vezes a gente tem um triângulo que quer colocar num círculo. Não cabe, gente. Não dá. Jeitinho tá fora. E a Denise foi muito estratégica e eu vejo a proposta dela muito interessante, que ela customiza um projeto para a empresa. Muito Né? E aí, Denise, eu estou vendo a oportunidade 2, que é o Instituto Lupe ser o executor dos projetos. Vou até me ajeitar na cadeira. Eu acabei de ouvir. Até eu fiz um clique. Então, Sim. aqui, ó, temos uma pessoa que elabora e temos o Instituto que executa. Então, a gente consegue. E nós temos os Uma boa parceria para se alinhar. E nós temos os recursos. O que falta nesse processo? A informação sobre a lei, entender o que as empresas buscam atrelados às ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eu falo sempre porque tem proponente que não sabe o que é ODS. E assim, gente, se vocês não se qualificarem, não tem recurso. É inadmissível um proponente, uma OSC, uma OCIP, uma organização do terceiro setor não saber o que é ODS. Desculpa. Já para mim está desqualificada. Porque como é que ela vai receber um recurso de uma empresa e como é que ela vai mostrar o que foi feito se ela não sabe o básico, né, do processo? Então a gente precisa usar aí o microfone para educar e para orientar as instituições a desenvolver um projeto atrelado às estratégias da empresa, né? E não ser um assistencialismo, é um negócio. É um negócio. Eu acho que ESG é sobre negócio. E a terceira coisa, acho que eu acabei não falando muito, é o quanto a LIR é importante para projetos e como é uma linha constante. Fazer projeto legal, fazer projeto acima da barra social, custa caro. E desenvolver isso e ter a possibilidade de ter essa linha ali, através da LIR, já vai dar dinheiro. Então, a gente busca as empresas para isso. Então, será que... E pensar um pouco fora da caixa. Será que um volume completo de um shopping não vale, por exemplo, um bom projeto como uma cooperativa, onde haja doação desses recicláveis, que já é uma parte para a sustentabilidade financeira do projeto? Perfeito. Então, há tanta oportunidade aqui para esses empreendedores que, unindo todo mundo, apesar dessa dificuldade que vai ser passageira de entender, de desmistificar isso, eu acho que a LIR vai contribuir muito nos próximos anos para o desenvolvimento de projetos. E aí a gente está falando muito de orientar, informar os proponentes, mas também as empresas. E aí a FS Forward também tem esse papel, né, Filipe? De Sem dúvida. explicar. Então eu vou falar agora das porcentagens, porque eu preparei a minha colinha. Será aqui que a enquanto Paty isso. sabe? Tananana. Eu distraí vocês para preparar a minha colinha. Mas a gente pode, vai lá, Felipe, me ajuda. A gente pode destinar até 10% do imposto de renda. E os projetos, eles não são... Os projetos não, né? Mas os fundos não são concorrentes. Então, você pode destinar ali 4% para cultura, 2% antes você podia destinar para esporte. Agora você pode destinar entre esporte e LIR. Então, você racha aí esses 2%. Aí também tem o fundo do idoso, da criança e do adolescente, do Pronon e de PCDs, cada 1%, certo? Nossa, aprovadíssima. Fez a lição de casa. Bem nada. Fez certinho. Você sabe que tem atrás de uma aluna exemplar vem um professor brilhante, né? Eu só queria fazer E uma modesto. aqui, É por você. em relação até uma pergunta da Paty, né? Como que funciona essa questão da inscrição, né? Da LIR, né? Legal. Quem tiver o interesse. Na verdade, assim, o Ministério do Meio Ambiente, ele alocou a página da inscrição do projeto no Transfere Gov.
Então, no Transfere Gov se encontra, né, essa página onde o proponente, né, pode entrar, fazer a sua inscrição, ter um contato lá com as informações que são necessárias. E, assim, gente, não é nada muito complicado. Só exige um bom planejamento, tem um documento que eles solicitam de capacidade técnica, que é justamente para verificar se o proponente e a sua equipe técnica, né, as pessoas que vão fazer parte desse projeto, junto com o proponente, se tem condições de realizar o projeto que está sendo proposto. Então, tudo vai de um bom planejamento, de uma boa escolha de uma equipe que vai estar presente, que vai ajudar a colocar esse projeto em prática. Então, essa página está no Transfere Gov. Muito legal a sua fala aí também, Denise. Essa segunda temporada, quando a gente escolheu aí os convidados, né, Paty, a gente foi muito estratégico. Então, a gente pensou em trazer as empresas DSG, o time fiscal, o time do marketing, elaboradores de projetos, mas também a gente quis trazer a questão de prestação de contas. Olha que legal. Então, é uma dor que as empresas têm em relação a essa questão, e também as OSCs, né, em relação a saber prestar contas, porque nós estamos falando de dinheiro público. Olha, se eu puder acrescentar, Por risco. favor. Para a empresa, é risco. Então, por que eu não invisto em um projeto como... Porque tem risco. Então, acho que a lei foi muito melhor em limitar esses riscos. Então, bem elaborada, bem organizado e bem planejado, você consegue fazer isso. Por isso que é atrativo para empresas. E, no final das contas, você tem que fazer as contas certinho. É lógico. E isso é muito importante. Tanto a contabilidade quanto a questão jurídica são pontos importantíssimos, porque, além de realizar, você tem que também, no final das contas, mostrar como isso foi feito, porque a gente não incorre, inclusive, nos problemas da Rouanet. Então, lidar com isso desde o começo, organizar isso desde o começo também é muito importante. Vou aproveitar um gancho, já que você falou de risco. Sabe, Paty, uma das formas que você minimiza o risco? Como? Me conta. Ter uma agência como a FS4U. Eu estava esperando. É lógico. O rapaz levanta aqui. Já me chamaram do quê? Sabe do quê? De Naubert, né, cara? Eu acho que sou primo do Naubert. Pô, sou igual você. Você levanta a bola, cara, eu corto. E é o seguinte, a proposta da FS4U é ser esse facilitador dentro das empresas. A gente quer tirar os riscos, queremos tirar o trabalho do time fiscal, time DSG, time de RH, time de marketing, entender realmente o que faz sentido, é isso que a FS4U faz sentido para você, empresa, procurar projetos que estão aderentes às suas causas. E deixar muito claro, a Denise já é a nossa parceira aí de longa data, inclusive ela recebeu um recurso de um cliente nosso, e em nenhum momento nós vendemos o projeto dela. A FS4U, eu, Paty, Vini, Douglas, Thalita, se eu falar, esqueci, Miriam, nossa, se eu esquecer a Miriam, me mata. E Gilmar, Thaís, enfim, todo o time, ninguém está aqui para vender projeto para a empresa. Mas sim entender e qualificar um portfólio. Então, hoje tem uma plataforma gigante, com projetos do Brasil inteiro. A gente recebe, qualifica esse portfólio, manda para a empresa. A decisão do aporte é da empresa. O que nós fazemos é, caso a empresa tenha alguma dúvida, queira conversar a respeito do projeto, a gente traz o proponente. Tô certo, Denise? Certíssimo. Foi assim o nosso processo? Foi, totalmente. Legal, viu? Ai, se você... Não, tô brincando. Então, é isso. Mas o que é verdade, é verdade. É verdade, lógico, né? E aí a questão é, por que a gente faz isso? Porque não tem ninguém melhor para vender o seu projeto do que ele mesmo, quem escreveu. A gente diz, os olhos brilham, o coração palpita. Então, vou dar um exemplo de um projeto aqui na área do esporte. Eu me lembro que o proponente estava falando, e aí chegou uma parte da empresa e ele falou, puxa, isso que você me falou aconteceu ontem no instituto com o Tiaguinho, uma criança, e o olho dele lacrimejou. Eu jamais vou ter isso.
E eu não quero. Eu quero dar essa chance do proponente em ele apresentar. Senão fica igual a apresentação de escola, quando só o outro fez o trabalho, né? Não dá. E põe meu Aí nome você- aí. Eu não posso falar, eu sempre imprimia. Segurava o cartaz. Exatamente. Põe meu nome aí, eu pago um lanche. Então não dá, né? Então, assim, isso é muito, muito, muito legal e muito importante. E a gente está falando em relação a projetos bons, e o William e a Denise já deram as dicas, mas fica de novo para o proponente estudar as empresas, né? Dá uma olhada aí no site, na parte de aba de responsabilidade social, que tipo de projetos essa empresa busca, qual o município estratégico, qual a temática, qual o ODS, qual a contrapartida. Tá tudo lá, gente. Agora, tem que estudar. E se qualificar para apresentar também, né? Se qualificar para mostrar essa proposta, ter dados, ter ali... Tudo aquilo que coloca lá na hora de qualificar o projeto, a empresa vai querer saber também. Vou devolver a bola. Posso? William e Denise, é para cortar agora, hein? Quando a gente está falando aí da LIRE, a gente está falando do ISG, a gente está falando de uma outra ação super legal, que é o relatório ISG das empresas. Que nós precisamos e devemos colocar as informações de quantas pessoas foram impactadas, qual o ODS, qual foi a exposição, para que isso gere valor. Concordam? Concordo. Na verdade, quando a própria elaboração de projetos está sendo planejada, os profissionais que irão fazer essas análises, esses relatórios mais direcionados, eles podem ser incluídos no projeto. E cada profissional na sua área, de forma que o projeto seja realizado com eficiência e também passe depois essa credibilidade para a empresa patrocinadora. A empresa que patrocinou, ao final desse projeto, ela possa ter de volta toda essa perspectiva, né? Na verdade, não é nem perspectiva, são resultados mesmo, né? São resultados alcançados, resultados obtidos, e se o projeto ele tiver um bom planejamento em termos de inserir profissionais adequados, com certeza, no final do projeto, a empresa patrocinadora, ela vai obter todos esses relatórios, né? Tudo aquilo que ela precisa em termos de comprovação se aconteceu ou não aconteceu nesse projeto, em termos de ESG, de ODS, se elas foram cumpridas, né? Agora, se os profissionais foram colocados no planejamento do projeto, não tem por que dar errado, né? O projeto vai acontecer, vai ser desenvolvido, e no final todos esses levantamentos, todos esses relatórios, eles vão ser realizados, comprovando tudo aquilo que foi alcançado. Perfeito. Não, eu concordo. Eu acho que ESG a gente não pode esquecer que é a sustentabilidade transformada dentro do mundo corporativo. E o corporativo, todo mundo quer ganhar dinheiro. Sustentabilidade... E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Aquela perna lá é o dinheiro, é o financeiro. Ela tem que estar bem ancorada para que as outras duas possam fazer o seu trabalho. Então, eu acho que o ESG não só ele tem que corroborar o projeto, como ele tem que ser DNA. E se adequar isso a empresas, a gente falou da ODS, tem o GRI, né, que é o Global Reporting Initiative. Então, para grandes empresas, isso é muito importante. Como é que você vai conversar com essa empresa? E ESG é sobre também transparência. Então, acho que isso a FS4U faz de uma maneira exemplar, né, que é dar dados. O portfólio é transparente. Trazer esses dados é importante para o corporativo. A gente fala em mitigar risco. Eu não vou investir em projeto que possa dar problema. Então, ter esse controle é muito importante. E, além de você ter esse controle, porque é mitigação de risco, você quer ganhar dinheiro. Então, fazer disso marketing, porque aí é certo. Né? E legal, né? E legal. Legal na legalidade. Então, Perfeito. ter esses dados para as empresas é muito importante, porque dá confiança de eu fazer lá, olha, eu ajudei nisso
está alinhado com o meu propósito e tudo certinho. Então, eu acho que isso é muito importante, sim. Perfeito. A gente está praticamente aí terminando esse episódio, mas a gente pode fechar com 2 palavrinhas, né? É um ecossistema do bem, né? Absolutamente. Né? Todo esse processo aqui de proponentes qualificados, primeiro a lei de incentivo, depois proponentes qualificados, depois a empresa incentivadora, é um ecossistema legal, né, do processo. Não, e essa mentalidade de cadeia é importante. Eu acho que a Lear traz isso, que não são partes, é o todo. Né? Então, a gente se comunicar e agregar mais partes, cada vez mais partes nessa cadeia é muito importante também. Show de bola. Denise, quer deixar uma última mensagem para o povo? Olha para a câmera, quer pedir para as empresas conhecerem a Lear? O que você gostaria aí deixar você mais feliz aí com esse processo? Conta para nós. Olha, eu estou assim como elaboradora de projetos, como pessoa, né, como brasileira, ver que a gente tem uma lei de incentivo, que mesmo nova, mesmo ainda pouco conhecida, mas que está crescendo, que está cada vez mais dizendo ao que veio, me deixa muito feliz, porque a gente vê tanta coisa destrutiva acontecendo em torno da reciclagem. Não só da reciclagem, mas a gente vê meio ambiente, sustentabilidade, enfim, né? Uhum. Então, é uma lei de incentivo que, se a gente unir forças, né, eu acredito que todos saem ganhando, né? São os fazedores, né, as pessoas que vão fazer, que vão colocar a mão na massa, vão colocar esses projetos em prática, são as empresas que vão estar destinando os recursos, são as pessoas envolvidas que vão ser as beneficiadas, né? Associações, cooperativas, com novos equipamentos, com pessoas mais bem preparadas, com aumento de renda, de trabalho. Acho que o objetivo não só da Lear, mas o nosso também é ver, né, os catadores, os recicladores aí sendo valorizados e sendo realmente enxergados pela sociedade, né? Então, para mim, essa lei, ela me traz assim muitas esperanças, mas esperanças em cima de planejamentos que já existem, né? Que estão dentro de uma lei de incentivo, dentro de uma portaria, e que está acontecendo. Projetos estão sendo inscritos, aprovados, e vamos trabalhar a favor. Excelente. Junto. William, se você puder deixar uma mensagem, olha para a câmera ali. Claro, não, mas... Taca lá. Eu acho que, para finalizar, acho que a gente falou bastante sobre a Lear. Acho que a gente trouxe um pouco mais de luz sobre o assunto. Isso é importante. Fica, no final, que o Instituto Loop fica à disposição, né? Não só dos parceiros aqui nessa mesa, mas também de novos proponentes, para ajudar e colaborar dentro desse processo. E qualificar, né? Absolutamente. Show de bola. Vou ter que fazer 2 perguntinhas aí para vocês, posso? Já. Denise. Pode. E o Ai. Vocês já arranjaram uma desculpa para tomar um café? Um cafezinho? Um cafezinho? Sim ou não? Cheirinho do café? O William aqui já falou que é um cafezeiro. Então é o seguinte, gente. A gente quer agradecer aí Café de Gusto, nosso patrocinador. Francisco, que acreditou aí na proposta do podcast. Cada participante está recebendo aqui um kit. Vocês estão, infelizmente, você não está aqui, Denise, mas quem está aqui no estúdio está degustando esse café. E, quando você vier para Curitiba, você é a nossa convidada para ir ali na Praça da Espanha. Eu soube que tem alguém que mora pertinho, é verdade, hein? Olha, eu sou cliente mais que assíduo. Olha aí. Eu tenho uma caramelo preta também, que está lá, então recomendo, porque é pet friendly também. Então, aguinha sempre gelada. Olha, eu degusto pra gente. Eu tiro mais tempo de folga para tomar café do que eu deveria. Que sensacional. Mas é como a gente está vivendo, gente. Não precisa de muita desculpa, né? Não. Só sai, toma um café e é isso. Tá tudo certo. Que bacana. Gente, a gente tem o nosso ritual, que é o nosso brinde do bem.
com o nosso senhor IR. Paty, conta um pouquinho para nós aí desse... O Senhor IR é o nosso mascote. E o legal do Senhor IR é que ele carrega aqui uma arma diferente. Ele é um domador, né? Que ajuda a transformar o leão do imposto de renda num gatinho. Mas para isso ele usa a informação, né? O microfone está aqui simbolizando a comunicação, a informação. Então, o Senhor IR está aí para ajudar a educar, a informar as pessoas sobre a destinação, como destina, para quem destina e por que destinar, certo? Perfeito. Gente, o brinde do bem. Eu vou fazer o brinde com uma Pode fazer, sim. Seu café Quando chega chegar o teu logo. café, você manda uma foto. Gente, obrigado. Valeu, time. Obrigadão. Valeu, até a Tchau. próxima. Obrigada, até mais.